E vamos dar continuidade, só que agora falando de outro aspecto. No Ouvindo Especialista, a gente está recebendo aqui o médico, Dr. Maninho, que é ortopedista e traumatologista. E hoje ele vai falar sobre a importância das atividades físicas regulares para a saúde dos ossos. E é muito bom saber disso. E vamos aqui agora ouvir o Dr. Maninho. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um assunto importantíssimo esse, né? Sim. E é bom se preocupar já na adolescência, na fase adulta, para não chegar já, né, aos seus 80, aos seus 90 anos, tendo problema. Será que a gente já pode começar a pensar assim, doutor? Perfeitamente. Se preparar para o envelhecimento. Isso é uma informação que todos devem assimilar, porque a idade chega, né? E a melhor maneira de mitigar os efeitos que acontecem, os efeitos deletérios aos ossos, músculos e articulações que vêm com a idade, é justamente através da prática de atividade física regular. E essa é uma das importâncias, né? Então, Perfeito. a pessoa, quantas vezes na semana, por exemplo, é importante que a pessoa faça uma atividade física? Atividade física, o que nós normalmente orientamos é que essa atividade física seja feita de maneira regular. É lógico que de acordo com a capacidade de cada um. Por isso que o mais importante é que os pacientes, antes de fazer atividade física, procure um educador físico, um profissional de educação física, procure também um médico para fazer os exames de rotina, os exames periódicos e a intensidade, a duração da atividade física, logicamente, vai depender de cada um. O ideal é que o que nós orientamos é que essa atividade física seja feita de maneira regular. Isso é importante não só para o jovem, para diminuir o número de lesões, como também para os pacientes de mais idade. Isso é muito importante, até porque hoje em dia a gente tem aí as pessoas que seguem muitas pessoas nas redes sociais e muita gente hoje gosta de compartilhar que está fazendo isso, que está treinando, que está, né, se exercitando, e algumas podem, por não procurar um especialista, Dr. Google, não pode não saber o que é bom para você, o que pode te ajudar. Então, sempre ouça um especialista, sempre ouça um profissional, busque orientação, vá ao médico, porque tem atividade que é específica para cada pessoa e que pode ser benéfica para a saúde dos ossos. Por exemplo, quais são essas atividades que são específicas para a saúde dos nossos ossos, doutor? Normalmente atividades de baixo impacto. Baixo impacto. Por exemplo, corridas, caminhadas, o ciclismo também é muito bom. E o ideal é que essas atividades de baixo impacto sejam associadas também a algum tipo de atividade aeróbica, também para a saúde cardiovascular. Agora também, quais são os principais riscos, né? A gente fala dos benefícios, mas também existem os riscos ósseos associados às atividades físicas intensas ou de alto impacto, que às vezes a pessoa está ali fazendo, né, e acha que até uma certa idade vai poder sustentar, e às vezes não é assim que funciona. Sim, existem as fraturas por estresse, que a gente fala, são fraturas que acontecem muitas vezes. Não precisa haver um trauma muito intenso para que ocorra a fratura, normalmente é por esforço repetitivo. E também os problemas articulares, pela sobrecarga da articulação. A articulação começa a ficar dolorida, inchada, com limitação de movimento. Então, por isso que nós orientamos, e também os educadores físicos, que essas atividades sejam feitas, além de serem feitas com uma orientação, sejam intercalados com períodos de descanso para a recuperação dos ossos, músculos e articulações. E toda fratura que a pessoa tiver, ou algum machucado, ou se acidentou, mesmo que seja algo simples, ela precisa ter o cuidado, ter uma atenção especial com relação a algum tipo de acidente? Mesmo que seja o mais simples? Sim, sim, porque essa fratura mais simples, se ela não tratada de maneira adequada na sua fase aguda, no seu momento inicial, ela pode se tornar um problema maior, um problema crônico. Pode levar a um processo inflamatório crônico, uma dor persistente naquele local, naquela articulação, e aquilo ali demorar mais para tratar, e além de ser um tratamento mais demorado, mais arrastado. Então, o diagnóstico inicial é muito, muito importante para que nós possamos intervir de maneira adequada na fase inicial e prevenir que complicações mais graves ocorram no futuro, e não num futuro tão distante.
Às vezes, em questão de semanas, aquilo ali pode reverberar muito mal a médio e longo prazo para aquele paciente. Olha, gente, estamos aqui com o doutor Maninho, que está falando aí sobre a nossa saúde óssea, né? As atividades físicas que podemos manter de forma regular. Agora, como é que a prática inadequada de exercícios pode afetar a nossa saúde óssea? Bom, existem as lesões agudas, né, que no caso a fratura por estresse ela é muito comum, mais comum do que a gente imagina. E existem as lesões crônicas, que são as tendinites, as bursites, as distensões e as lesões musculares, que muitas vezes levam a uma incapacidade por um longo período de tempo. Por isso que a gente orienta que antes da atividade física se pratique o alongamento, o aquecimento, para prevenir esses tipos de lesões. Além de, uma vez orientado pelo educador físico, essas atividades elas sejam feitas, o aumento da duração e da intensidade seja feito de maneira gradativa. Agora, quais são os cuidados que as pessoas devem ter quando elas começam a fazer os exercícios, né? Quais são os cuidados que elas devem ter para evitar as lesões ósseas? Bom, eu considero que o principal deles é procurar um profissional de saúde, um profissional de educação física, para que ele seja bem orientado no que diz respeito ao início da prática da atividade física, principalmente se aquela pessoa não tiver praticado nenhum tipo de exercício. Isso eu acho fundamental. A pessoa não ir para a academia ou ir para o local, para o tipo de atividade física que ela vai fazer, sem nenhum tipo de orientação. Eu acho isso o principal, além de, logicamente, aquecer, alongar, fazer um intervalo entre um exercício e o outro adequado para recuperação óssea, para recuperação muscular. Mas eu considero que a atividade física ela deve ser também bem supervisionada. Uma vez que uma atividade física mal feita, ela ao invés de causar benefício, ela pode causar um malefício muito grande para aquele paciente. Agora, como é que a idade ela afeta a capacidade do corpo de se beneficiar das atividades físicas em termos de saúde óssea? Bom, com a idade, nós sabemos que a densidade óssea ela diminui de maneira significativa, é o que nós conhecemos como osteoporose, que é um processo degenerativo fisiológico, não é uma doença, acontece mais cedo ou mais tarde com todo mundo. Alguns podem ter um pouco antes, um pouco depois. Isso tem relação com fatores genéticos, mas tem muita relação também com a qualidade de vida que aquela pessoa leva. Então, isso daí é muito importante que a pessoa tenha consciência disso. E agora, a prática regular da atividade física, ela pode mitigar esses efeitos deletérios e protelar esse desgaste que mais cedo ou mais tarde vai acontecer em todo mundo. Agora, quais são os sinais de alerta que indicam que uma pessoa ela deve consultar um ortopedista antes de continuar as suas atividades físicas? A dor persistente no local, acompanhado dos sinais flogísticos, que são os sinais inflamatórios, que é o calor, o rubor e o edema. O inchaço da articulação, a diminuição da mobilidade articular, isso são sinais que devem acender a luzinha para que o paciente procure um médico, procure um atendimento, no intuito de tentar identificar ali algum problema subjacente ali que pode estar acontecendo e que o paciente não saiba no momento ou que esteja sendo mascarado por alguma outra condição. A gente está aqui com o doutor Maninho, ele é traumatologista, ele é ortopedista, está falando aí sobre um assunto muito importante, né? Atividade física, os benefícios para a nossa saúde óssea, tem aí os contatos. Se você quiser também seguir aí o perfil do doutor Maninho, tá aí, ele está no Instagram, é isso? Para que as pessoas possam também tirar as suas dúvidas. Agora, doutor Maninho, existe alguma diferença na abordagem ortopédica entre exercícios aeróbicos e anaeróbicos? Os exercícios aeróbicos, eles normalmente têm um benefício maior na saúde cardiovascular e também na resistência muscular, enquanto os exercícios anaeróbicos na força muscular e na melhora da densidade óssea. O ideal é que se faça uma abordagem balanceada entre esses dois.
Agora, tem muita gente que está assistindo aí, de repente está pensando, poxa, mas eu já não tenho mais idade, eu já avancei, eu não consigo mais. Será que tem alguém assim que está pensando desse jeito, mas que fica com vontade, né, de se manter ativa fisicamente, só que estão preocupadas com a saúde dos ossos e também com as articulações? O que o senhor pode aconselhar para essas pessoas? Bom, primeiro eu aconselho que ele mantenha-se ativo, independente da idade. A atividade física ela é muito importante. Aconselho também que procure um profissional de educação física, procure um profissional de saúde, tanto na parte ortopédica, na fisioterapia, como também para fazer uma avaliação da saúde cardiovascular. É muito importante isso. É importante que ele se mantenha ativo e que pratique atividade física. E como a gente já conversou aqui, o ideal é que seja um balanço entre atividade aeróbica e anaeróbica. Existem vários tipos de exercícios que eles são orientados. O ideal é que o exercício seja feito de maneira regular. Não existe o melhor exercício, existe aquele exercício que ele é feito bem supervisionado e ele é feito de maneira regular. Não adianta a gente passar um tipo de atividade física que a pessoa não gosta, ou que não vai fazer, ou que vá uma vez por semana. Isso é ruim, tanto para o jovem quanto para o paciente de maior idade. Agora, um tabu que já foi quebrado é que já existem estudos robustos de que a atividade física, a musculação, ela está muito indicada e é muito benéfica para os pacientes mais idosos. Existe um ganho cognitivo significativo, um ganho da saúde óssea, da saúde mental, da saúde metabólica, da longevidade, da melhora do sono. Então, até muito pouco tempo atrás, não podia se imaginar um paciente muito idoso fazendo musculação, mas isso já caiu por terra. A musculação é importante porque melhora o tônus muscular. E, Ana Paula, tudo que a gente faz, a gente depende de músculo. O simples fato de você abaixar para pegar uma sandália, levantar de uma cadeira, nós estamos usando o músculo. Então, um músculo forte, com um tônus muscular adequado, vai, sem sombra de dúvida nenhuma, levar uma melhor qualidade de vida para aquele paciente, independente da idade dele. Então, eu aconselho que façam atividade física regular. Maravilha, mas não deixe de procurar um especialista, procure um profissional para poder ter aí a orientação adequada. Doutor Maninho, mais uma vez, muito obrigada, assunto importantíssimo. E quais são as suas considerações finais para os nossos telespectadores? Primeiro, agradecer ao convite e, mais uma vez, frisar aqui a importância da atividade física para todos. Para o jovem, é muito importante porque um dia ele vai ficar com mais idade. Então, a melhor maneira de você mitigar os efeitos da idade, não só no que diz respeito à saúde cardiovascular, como também à saúde óssea e muscular, é através da atividade física. Então, prepare-se para o envelhecimento. Isso é muito importante. E para o paciente com mais idade, independente da idade que ele tenha, a atividade física também é importante, inclusive a musculação.